A gente estava falando de emprego e da dificuldade que um miserável, um pobre diabo tem de arrumar um emprego ganhando um salário que seja digno do trabalho dele, certo? E aí você falou, pô, a única maneira da gente melhorar isso, claro, fazer com que a relação de trabalho não seja tão exploratória é com concorrência. Aí acho que a gente entra num outro ponto que é um ponto delicado, que é o seguinte, o Temer fez uma reforma trabalhista. Sim. Que o pessoal de esquerda até hoje reclama, fala, né, que aquilo foi uma coisa terrível, que aquela promessa de que agora vai ter mais emprego e tal, não sei lá, com a reforma trabalhista, não teve emprego coisa nenhuma, né? Ficou, né? Então, teve. A discussão... Pô, caralho, que susto, maluco. Os caras são chique, hein, velho? Apagou, virou a tela aqui, mudou tudo, mas nós ainda estamos... Tá ao vivo? Tá ao vivo? Que maravilha, ô, gente, acabou a luz, deu um estalo aqui, acabou a luz, nós estamos no gerador, chique, mas... velho. A coisa é... Vamos lá, então voltando o raciocínio aqui, que era a ideia de que a reforma trabalhista não gerou mais emprego. Então, não gerou mais emprego e tal. E aí eu queria atrelar isso, né? Você pode até fazer a defesa aí, se teve ou não mais emprego com a reforma trabalhista, mas a ideia é que a gente fez uma reforma trabalhista, porém, o nível de concorrência ainda é baixíssimo. Então, quer dizer... As relações de trabalho exploratórias que a gente acabou de descrever aqui por conta da falta de concorrência, elas permanecem. Permanecem. Certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, o seguinte... Não dá para desatrelar, eu só quero assim, não dá para desatrelar uma coisa da outra, certo? Então você não pode fazer uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência e tal, se você não tiver um mecanismo que digamos assim, que permita ao trabalhador... se proteger dessa exploração. Aí ele fala assim, não tem emprego aqui, eu vou ali. Não tem aqui também, vou ali. Aí até ele arruma alguém que senta com ele e fala, não, cara, ó, eu entendo você, porque, claro, se você é um, sei lá, um soldador, né, e você tem 10 empresas que você pode procurar emprego, putz, você tá limitado, certo? Então, quer dizer, os 10 podem ligar um pro outro e falar, ó, vamos combinar o salário que a gente vai pagar aqui e já era. Isso quando o sindicato já não faz, né? Agora, se tiver 150 empresas pro cara procurar emprego, pô, vai ter um cara que vai sentar com esse sujeito e o lance é o seguinte, a gente nunca pode partir da premissa de que as relações econômicas vão funcionar por conta de altruísmo. Isso não vai acontecer. Né? Eu não vou falar, pô, Paulo, você é um soldador tão legal, cara, eu te amo, velho. Pô, vou te pagar o dobro do salário. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E eu também não espero que isso aconteça nas relações... totais, assim. Sei lá, eu tenho uma empresa, pô, eu vou escolher a sua empresa para prestar serviço para mim, porque você é... Isso não acontece. Então a gente tem que lembrar que se você tem um empresário malvadão, e realmente é verdade, o empresário só quer dinheiro, como é que você faz para o trabalhador tirar um pouco de dinheiro desse empresário? Você põe outro empresário. É isso, né? Agora, o que a gente estava falando da reforma trabalhista é o seguinte. Para começar, que eu não vi o desespero e o como é que eu vou dizer assim, a braveza da esquerda quando os níveis de desemprego bateram 13% no governo Dilma. Eu não vi ninguém falar isso antes da reforma trabalhista. Tá? Segundo ponto, a reforma trabalhista gerou emprego? Sim. O Temer pegou o Brasil da Dilma destruído, fez a PEC do teto, fez a reforma trabalhista, ia conseguir fazer uma reforma da Previdência, mal feita, mas ia. Né? Aí ele foi pego em escândalos de corrupção. Mas, sim, gerou emprego. O Brasil do Temer era um Brasil de crescimento. A gente tem que lembrar isso. Aí vem o Bolsonaro, faz um monte de merda, né? Põe petista na PGR que não processa ninguém, põe 2 nomes no STF que destroem o combate à corrupção, fala que vai invadir o Congresso, fala que vacina é coisa de comunista, fala que a mulher do presidente francês é feia. Não, nada disso conta. O que conta é a reforma? A culpa é da reforma? Claro que não, né? Peraí, velho. Peraí. Além disso, a gente teve a pandemia. Né? Então, pera lá. Né? Não é que... a reforma... Não. Nós tínhamos um país que estava aqui, fez a reforma, veio pra cá, veio o Bolsonaro, fez um monte de cagada, ele desceu de novo. Então, assim, você pegar num gráfico, a relação causal tá ali, tá nítida. Não foi reforma da Previdência que acabou com o emprego. Muito pelo contrário. Agora... Se você quer um país que avança, não adianta também só fazer reforma trabalhista, que essa foi muito branda ainda, tá? Você tem que fazer reforma tributária, urgentemente. A gente não consegue crescer, a gente não consegue investir. Vou dar um exemplo para você.
Por que, sei lá, a gente tá falando de comunicação. Por que a AT&T, é a AT&T, né? Essa empresa que é gigante, por que ela vem pro Brasil? Ela não tá afim de ter um mercado de 200... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Eu vou dar outro exemplo. Eu sou piloto de motocross. Você não tem montagem de moto de motocross no Brasil. A Kawasaki agora veio montar aqui. Porque é muito difícil, cara. Você não consegue fazer as coisas. Né? Bancos também, né? A gente tava falando de bancos. Bancos que vieram pro Brasil foram embora, né? Vários. Vários. Né? Às vezes até iniciativas brasileiras que não dão certo, né? Então você não consegue, cara. Então, o problema, ele é muito mais profundo do que parece. Aí a gente poderia chamar de problema estrutural nesse sentido, porque é um problema estrutural, né? Quer dizer, na estrutura das relações... Porque assim, o que eu digo sempre é o seguinte, que o Brasil é um país oligárquico, certo? É isso. É isso. O Brasil ele foi organizado para ser um país oligárquico, em que tem lá uma elite que fica lá, trocando de lugar né? E enquanto a sociedade inteira fica à mercê dessa elite que fica se locupletando ali com o dinheiro todo, com o poder todo, e o resto da sociedade fica mendigando. É isso. É exatamente isso. O nosso país é tudo isso. Cara, tudo. Você pega os grandes bancos, as grandes empresas de comunicação, as grandes empresas de plano de saúde. Você pega os grandes políticos. Cara, esse negócio de plano de saúde é terrível. É terrível, cara. É terrível, é um absurdo. É terrível. Assim, as pessoas que trabalham sabem como isso é difícil. E agora e piorou muito, né, também. Porque se você tinha plano de saúde há 20 anos atrás... Pô, você ligava, marcava uma consulta, beleza, tal, era tudo. Agora não tem mais essa. Agora você liga no plano de saúde, a consulta é só para não sei quanto. Então, quer dizer, tá mais ou menos parecido com o que acontece na saúde pública. Assim, o que acontece é o seguinte, cara. A questão de saúde especializada é assim no mundo inteiro, na verdade. É um bode no mundo todo. Não existe hospital ocioso. Não existe. No mundo. Você fala assim, onde tem hospital que as pessoas estão de boa? Não existe. Não existe. Porque, primeiro que é o seguinte, a medicina ela avança a cada dia. Então, amanhã tem um negócio novo, que poucas pessoas vão ter acesso. E aí vocês têm sempre uma briga de ampliar o acesso àquela coisa nova. E isso é todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Segundo ponto, cara. Você não tem... Imagina que eu tenho dinheiro aqui para gastar com um tratamento de 100 pessoas. Essas pessoas vão crescendo. Essa sociedade vai crescendo. Via de regra, essas 100 pessoas vão se tornando mais. Você tem sempre que investir não só em mão de obra, mas em infraestrutura em saúde. O que é muito caro. Quando eu chego para você e falo assim, eu vou comprar mais um equipamento de ressonância magnética. Você está falando assim, sei lá, de $2 milhões. Só o equipamento. Né? Então, muito caro. Isso é no mundo inteiro, né? Você tem um problema de saúde. Agora sim, o problema aqui no Brasil, como eu te falei, é excesso de regulação. Os planos de saúde hoje, de novo, você tem quantas opções? Acho que 5, né? 6. 5, 6. Você tem 50? Você não tem 50. Se você tivesse, aí sim você estaria falando de fato de você ter poder de escolha. Né? De novo, vamos cair de novo nisso. Parece uma coisa meio lógica, né, Arthur? Assim, as pessoas... Não é difícil de entender isso aí, né? Assim, é igual você estava falando agora há pouco. Então não é uma coisa de ser bonzinho ou ser malvado, né? Então quer dizer, aquele negócio que o Adam Smith fala lá, não é pela bondade do sujeito que está produzindo, né? Não é altruísmo. Assim, claro que o sujeito quer lucrar. É claro que o empresário quer lucrar, é claro que o sujeito quer contratar e ele quer tirar o máximo de lucro daquilo que ele está fazendo. Agora, é claro que ele só vai prestar atenção no máximo de lucro ou no mínimo e quanto ele vai conseguir negociar se ele tiver um parâmetro para ele olhar. Se ele estiver olhando para o lado e tiver um outro fulano fazendo a mesma coisa. Cara, se ele olhar para o outro lado, tiver outro fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, eles brigarem, entre aspas, entre si pela mão de obra. Cara, o exercício que eu faço sempre é o seguinte... Por que então a gente não faz o salário mínimo vezes 10? Se regulação é o problema, aumenta o salário mínimo para 10 vezes mais do que ele é hoje. Pronto. Resolveu o problema. Não é esse o problema? Aí a pessoa fala, não é bem assim. Ah, entendeu então que não é bem assim? Né? Igual imprimir dinheiro, né? Meu filho sempre... Outro dia ele falou isso. Por que não pega logo? Por que dá errado imprimir dinheiro? Exatamente. Né? Imprime dinheiro, bota o dinheiro para circular, pronto, acabou o problema. Não, mas não é assim.